Fala galera, meu nome é Davi Dourado e estou apresentando hoje o programa Lat Show, um programa com conteúdo 100% gerado para o lado animal, para o mundo pet. Como vai ser isso, Davi? Vamos trazer profissionais aqui para falar do quê? De alimentação, de comportamento, de saúde, doenças raras, o lado da estética animal, direitos e deveres dos tutores e muito mais. Sempre com profissionais qualificados, sempre com profissionais onde pode estar tirando suas dúvidas, trazendo informação correta para quem está do outro lado. E, gente, vamos pensar o seguinte aqui. E agora comigo aqui, o doutor Douglas. Doutor, fale primeiro um pouquinho sobre a sua experiência da veterinária. Bom, eu sou formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, pela UFRA. Fiz a residência em clínica de equídeos e tenho treinamento em ozonioterapia. Sim, legal. E me diz uma coisa, deixa eu só explorar um pouquinho assim, o que levou o senhor a pensar, a imaginar, se ver hoje como médico veterinário? Na verdade, veterinária era um sonho de infância, né? Eu acabei, por coisas da vida, me formando primeiro em letras. Eu sou professor de português e inglês. E somente após, mais recentemente, eu acabei, depois de 8 anos em sala de aula, eu acabei migrando para a medicina veterinária para realizar esse sonho de infância, que eu acho que é o sonho de quase toda criança, é um dia ser veterinário, né? A gente vai mudando com o tempo, mas... Mas hoje o senhor atua como médico? Como médico veterinário. Sim. Doutor, hoje eu vou te explicar rapidinho quem é o Lat Show. O Lat Show é um sonho também que a gente está trazendo para aproximar a pessoa que está do outro lado da telinha. Tu tá lá, às vezes tem uma dúvida, às vezes tem uma... Poxa, será que isso é verdade? Será que isso aqui não é verdade? E às vezes não tem acesso ao médico veterinário. Porque às vezes, para ter acesso a uma clínica, eu tenho que passar por um procedimento de consulta. E eu não vou chegar lá e tirar uma dúvida sem ter um animal para consultar. Ali é um espaço onde vai ter tratamento. Tá? E quando, lógico, eu sei que meu amigo é veterinário, às vezes os caras ficam perguntando muitas coisas, né? Até incomoda, até evita de falar que é médico veterinário. Bastante. Então hoje eu quero fazer isso. Eu quero lhe incomodar no bom sentido. Eu quero trazer essa informação para o outro lado. Tá? E esse programa aqui está nascendo hoje, é o 01. Tá? O 01 de muitos que vão vir. Agora presta bem atenção. Eu fiz uma brincadeira aqui. Ó. Eu coloquei no meu Instagram que nós íamos começar o programa hoje. E o seguinte, sabe aquela fake news de hoje? Já vem de muitos anos, né? Realmente... É o avô do avô, o avô do avô, e aí vira verdade. As coisas vão passando, né? De pai para filho, de vizinho para vizinho. E aquela coisa que a pessoa acredita piamente. Hoje eu quero desmistificar. O senhor me ajuda? Ajuda. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui dos nossos gatinhos. Aquela famosa dica que todo mundo fala. Será que o gato tem 7 vidas? Isso é verdade? Quem dera, né? Seria maravilhoso, mas não é bem assim, não. O gato... E de passagem, tem cultura que diz que tem até 9. 9, isso. Em alguns lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é 9. São 9 vidas que eles falam. O gato ele é um animal muito ágil, né? Levando para o lado da brincadeira, se ele tiver 7 aqui e for lá para a Inglaterra, ele ganha mais 2. Ganha mais 2. Só vantagem. Na verdade, o gato ele é um animal muito ágil, né? Ele escapa muito fácil de certas situações. Ele é um animal que não tem predadores naturais, geralmente, né? São atacados, às vezes, por alguns animais silvestres em algumas circunstâncias muito, muito, muito raras de pessoas que moram em áreas rurais ou por cães em áreas urbanas, mas isso hoje em dia está bem, bem raro de acontecer. Então é um animal que acabou ganhando essa fama por causa disso, essa habilidade em escapar de algumas situações, né? Mas não é bem assim, não. Só tem uma vida e a gente tem que cuidar bem dessa vida para que ela dure bastante. Tá certo. Qual é a média de vida hoje que um gato tem ou interfere de raça também, às vezes? Animais mais pesados, tanto em cães quanto gatos, animais maiores, de porte maior, tendem a viver um pouquinho menos. Isso é um pouco menos presente nos gatos do que nos cães. Né? Mas a média geralmente é de 16 anos, 15 anos de um animal muito bem cuidado. A gente tem casos extremos, né? O livro dos recordes menciona um gato chamado Cream Puff, que viveu até os 38 anos. Nossa. Isso é fora da realidade de 99,9% dos animais. Mas a gente tem animais que chegam a 18, 20 anos, aí, que também já é bem raro. Mas a média de 15, 16 anos é um animal bem cuidado. Tá. E levando para esse lado, né?
Então, outra coisa, gato preto dá azar. O que dá azar é preconceito, né? As pessoas têm essa é uma crendice que vem da Idade Média ainda, na época que as pessoas queimavam pessoas vivas por condená-las, quando a igreja condenava por bruxaria. E os gatos pretos acabaram pagando o pato nessa história toda. Virando vilão. Exatamente. E o que acabou, na verdade, trazendo um grande problema para as pessoas, né? Porque quando a gente começou a diminuir a população de gatos nas grandes cidades da época da Idade Média, a população de ratos subiu e a peste bubônica se alastrou. Então o ser humano acabou pagando bem caro pelo seu preconceito nessa época. O felino, no caso. Exatamente. Esse da cor preta, né? Agora, no geral, né? Muitos gatos que não eram pretos também foram mortos, junto com seus donos, inclusive. Sério? É. Então, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Vamos agora para o lado da saúde. Também tem muitos tutores que acabam abandonando seus filhotes porque acreditam que o gato transmite asma. Asma não é uma doença transmissível. Isso eu queria que você explicasse. Primeiro, assim, explica aqui bem direto para os tutores entenderem. Porque às vezes o cara assim, eu não vou ter gato em casa porque o gato vai transmitir asma para o meu filho. Tá? Então explique rapidamente o que... Eu vou te dar, inclusive, um depoimento muito pessoal a respeito disso. Minha mãe sofria de asma. Ela já chegou a ser internada na UTI. O caso dela era muito grave. Na época que meu irmão pegou os 2 gatos dele que chegaram na minha casa, foi uma preocupação muito grande do meu pai, porque ele achava que minha mãe ia morrer por causa dos gatos. Minha mãe sempre teve um problema muito sério com animais, que era uma coisa muito pessoal dela. Ela não gostava de bichos chegando perto. Tá? E os gatos, aos poucos, foram conquistando ela. Ela era muito parecida com a dona anterior da gatinha, que foi meio que abandonada, e a gente ficou com ela. Então a gata acabou desenvolvendo uma conexão com ela, acho que justamente por isso. E não queria sair de perto dela. Hoje em dia, a minha mãe é tão apegada com esses gatos que eles dormem em cima dela. Ela deita e os gatos vão dormir, especialmente o macho. A minha filha, ela é louca, apaixonada por gato. Então, e aí, detalhe, se ela pudesse, ela pegava gato na rua e levava para casa dela, porque é complicado. Ela também tem essa conexão muito forte com gatos, entendeu? É engraçado então, como eles mudam, aqui. né? Então, é mito ou verdade? Gato mito. Completamente mito. E aí eu vou te dizer, desde que os gatos chegaram em casa, minha mãe nunca mais teve uma crise de asma. Olha só, depois de já ter ido parar na UTI. Então, obviamente que eu não estou afirmando que os gatos curaram a asma da minha mãe, mas o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, não piorou, não ativaram nenhuma crise. E a asma ela não é uma doença transmissível. Geralmente a pessoa já tem uma tendência a tê-la, a pessoa já tem um quadro. O que acontece geralmente é que às vezes a presença não só dos gatos, mas de qualquer animal, quando existe uma queda de pelos muito grande e as pessoas acabam não tendo uma higiene na casa tão boa, aquele pelo que se acumula acaba juntando ácaros. E são os ácaros que acabam causando algumas crises de asma em algumas pessoas, né? Mas isso vai depender de você ter animais na casa ou não. O ácaro está na nossa pele, ele está no sofá, na cama. Ele faz parte da fauna natural de uma casa. Então, na verdade, e ele se alastra se não tem higiene. Boa, né? Exatamente. Já com o animal tem que redobrar ela, vamos dizer assim. Porque quando a pessoa não pega o animal, ele deixa o animal lá de qualquer jeito. Ele está pegando um animal que ele tem que cuidar desse animal. Exatamente. Entendeu? Ele não tem, o tutor ele tem a responsabilidade de cuidar daquele pet que ele está adquirindo. Seja ele de um coelho, de um roedor, de um gato, de qualquer animal. Até um aquário, se ele não pôr comida, se ele não limpar o aquário, se ele não trocar água, os peixinhos vão morrer. Então é responsabilidade. Então, vamos para uma outra que mandaram aqui para mim. Essa aqui também eu acho ela muito pertinente. Vamos lá. Um rapaz se casou com a menina, beleza, os dois criam um gato. Aí, nesse casamento, ela engravida. Aí eu vou lhe fazer a pergunta, já até sabe a pergunta que eu vou lhe fazer. Aí ela vai no médico, faz todos os exames, preocupação, toxoplasmose. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Esse felino, qual é o perigo desse felino transmitir a toxoplasmose para essa mãe gestante? E aí eu te pergunto, por que não transmitiu antes? Antes dela engravidar? Por que o perigo é só depois da mulher engravidar? Tem isso não também. É? Então, olha como é esse pensamento
como esse pensamento não tem um fundamento. Já começa daí. O problema é que as pessoas se apegam a alguma notícia, Uma fake news, na verdade. Uma fake news aí e, né, não param para pensar, na verdade, no todo. Né? Então vamos começar a desmistificar isso aí. Para o animal transmitir a toxoplasmose, em primeiro lugar, ele precisa ter o Toxoplasma gondii no organismo. Como é que o animal adquire? Geralmente comendo carne crua contaminada. Né? Aí você tem um gato que está na sua casa desde que nasceu, você adquiriu, por exemplo, de um canil, ou você adotou muito pequeno, que come ração industrializada ou faz uma dieta natural orientada por um profissional, tá? Que se você faz uma dieta natural orientada por um profissional, você não corre risco, porque você vai fazer congelamento profilático em tudo que você vai oferecer de carne para o seu animal, cão ou gato. Então peraí. Então, eu posso dar carne pro meu gato? Pode, se você for buscar uma alimentação natural, você pode dar, mas tudo tem que ser orientado por um profissional. Não só as quantidades, os vegetais que você vai utilizar, as carnes que você vai utilizar e o congelamento profilático dessas carnes, que então, extremamente importante e que vai variar. Isso. Então, essa carne ela tem que passar por um processo de congelamento. De congelamento. Aí, após esse processo de congelamento, eu posso estar servindo essa alimentação natural para o animal. Para o animal. Sim. Entendi. Que vai variar. Por exemplo, de aves, geralmente são 7 dias de congelamento. A carne suína são 31 dias de congelamento. Então, daí a importância de procurar um profissional. Para ele poder falar daquela espécie, quanto que precisa de congelamento para a carne ser servida como alimento. Isso. Isso é interessante. Olha, isso aí eu não sabia. E aí o que acontece? Para o animal transmitir a toxoplasmose, ele precisa ter. De onde esse animal adquiriu? Se ele foi criado na casa da pessoa a vida toda comendo ração. Segundo, para a pessoa adquirir toxoplasmose, ela tem que ingerir as fezes do gato. Isso aí é uma coisa que eu não recomendo muito não, viu? Evitem ingerir fezes de qualquer ser vivo, por favor. Mas o que acontece? Obviamente que acidentes ocorrem, vamos dizer assim. Né? De alguma forma, você foi limpar a caixa de areia, você não teve higiene na hora de limpar, você não lavou a mão e depois você foi fazer uma... Isso considerando que o gato esteja contaminado com toxoplasmose. Isso é uma hipérbole. Assim, a gente está indo passo a passo para tentar chegar onde a gente encontra essa contaminação. Então, uma pessoa que faz a limpeza... Se a mulher está grávida, se a esposa está grávida, por que o marido não limpa a caixa? E por que não usam luva, não usam máscara na hora de fazer essa limpeza? É importante. Né? A limpeza diária sem deixar as fezes acumular, até porque o gato não gosta de fazer as necessidades dele numa caixa suja. Eles gostam de caixa limpa. Né? Eles têm uma necessidade. Imagina, você entrar... Ele entra no banheiro dele, ele pisa no banheiro dele, aí ele vai pisar lá e está cheio de fezes. O gato, ninguém ia gostar. Imagina o gato, que é um animal tão limpinho. Né? Então, essa limpeza ela precisa ser feita com luva, com máscara, é importante, independente se você tem uma pessoa gestante na casa ou não, né? Por questão de higiene mesmo. E, na verdade, o que acontece também tem um outro fator. O gato, ele só transmite, mesmo que ele adquira toxoplasmose, ele só transmite toxoplasmose durante um período de tempo a partir dessa contaminação que ele teve. Porque a partir de um dado momento, o organismo do gato passa a encistar toxoplasma. Entendeu? Entendi. Então ele já não transmite mais depois de uma certa passagem de tempo. Para resumir essa história toda, o ideal é: você adotou um animal, você adquiriu um animal, leve no veterinário, peça exames completos, verifique como é que está a saúde desse animal. Você não fez isso até então e a pessoa engravidou, leve seu animal no veterinário e peça orientação a respeito disso. Tá? Não simplesmente abandonar o animal. Tá? Isso aí, na verdade, é um já grande desserviço que alguns profissionais da saúde humana fizeram com os animais, porque eles simplesmente já vão dizendo: você tem que se livrar do seu gato. Não tem uma pesquisa por trás, não tem uma conversa, não tem nada. É só você tem que se livrar do seu gato. Até porque eu fiz umas pesquisas e a domesticação desses animais vem de anos e anos e milhares de anos atrás. Mas é muito recente se você for comparar com a dos cães. Né? Quando você pensa a longo prazo, quando você pensa na domesticação do canídeo comparado com o do felino, ela é muito mais recente do que a dos cães, né? Muito mais recente? A dos cães data de, se eu não me engano, mais de 10 mil anos atrás, dos gatos 4 mil.
Então tem uma diferença bem grande aí. Então, deixa eu te falar. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu achei também... É assim, é aquilo que eu falo. Tem coisas que pra gente pode ser bobo, mas pra quem tá do outro lado, que tá recebendo essa informação, vai dizer, poxa, eu não sabia disso. E como eu vou lhe falar, tem uma pergunta que uma moça perguntou no meu Instagram aqui, é o seguinte: por que que existe variação na pupila do gato? Porque tem hora que ela tá aberta e tem hora que ela tá fechada. É igual a nossa. Né? A gente também tem essa variação. Só que a gente, às vezes, não presta atenção, porque né? A do gato ela é mais óbvia, porque geralmente são olhos de cores mais claras. Né? Então você consegue ver, e fora que o fato da pupila do gato, quando ela vai se reduzindo, ela fica mais vertical, né? Chama mais atenção. Mas isso é uma reação normal à luz. Não é uma questão da noite para o dia? É uma adaptação à variação de quantidade de luz, né? Não só noite por dia, mas se você acender ou apagar uma lâmpada, ou você ligar um flash no rosto do animal, ou alguma coisa do tipo. Então, quando a pupila está mais dilatada, mais luz entra e o animal consegue enxergar melhor. Geralmente à noite, por exemplo, né? Inclusive tem um mito... Ele tem hábitos... O gato já mais tem hábitos noturnos, né? E aí, durante o dia, geralmente você vê a pupila do gato geralmente mais fendida na vertical, porque como tem mais luz, ele vai proteger mais essa pupila, vai fechar ela um pouco mais, porque ele não tem tanta necessidade de absorção de luz, já que está claro, né? Inclusive, existe esse mito aí de que o gato enxerga no escuro, né? No escuro, 100%. Isso não existe. É óbvio que eles têm uma visão muito melhor do que a nossa. Também o olfato, né? O olfato muito melhor do que o nosso. Também a audição. A audição do gato é fantástica, porque além de mais receptores, né? Eles conseguem girar as orelhas em 180 graus. Então eles conseguem captar o som melhor de várias direções diferentes. Né? Isso facilita, por exemplo, na hora de se defender de um predador, ou que está tentando fazer uma emboscada por trás. Aí daí vem assim. aquela pergunta lá de trás das vidas que ele, na verdade, ele é esperto. Exatamente, ele é um animal esperto. Ele é muito esperto. E tem uma... Vamos fazer mais umas três para mudar de assunto? Deixa eu lhe perguntar. Tem uma pergunta aqui bem interessante que até eu fiquei curioso para saber agora. A castração impede que o gato fuja ou pare de demarcar o território? Ela melhora essas características, mas não impede. A gente costuma brincar, tem alguns amigos que a gente costuma brincar que quando o tutor vem, doutor, o gato foi castrado, mas continua fugindo. Senhora, a gente retirou os testículos, não as pernas do animal. Então ele vai continuar fugindo mesmo. O que acontece é o seguinte, muitas vezes o animal já tem um hábito de fuga. Às vezes a pessoa vai castrar o animal depois de anos em que ele já está acostumado a sair de casa. Então, independente de um macho, por exemplo, ir atrás de uma fêmea no cio, que ele já não vai mais atrás, mas ele já está habituado àquela liberdade que ele tem. Ele não vai parar de sair, ele vai sair menos, ele vai sair por menos motivos, já não vai mais atrás de uma fêmea no cio, mas ele vai sair ainda, se você permitir. O que impede gato de ir para a rua, e é uma coisa que eu bato nessa tecla sempre com o tutor, é telar a casa, é impedir a fuga do animal com tela. E isso é muito importante. Tem gente que acha que a gente não deixar o gato ir para a rua é maldade. E não é bem assim. Se você não deixa o seu cachorro ir para a rua, se o seu cachorro fica dentro de casa, por que você deixa o gato? Mas não tem como telar a casa. Tem sim, toda a casa tem como ser telada. Você põe grade na sua casa para impedir ladrão de entrar, por que você não pode colocar uma tela? Então, na verdade, as pessoas não querem gastar dinheiro. A pessoa ela quer ter um animal e quer que o animal se adapte à realidade da pessoa. Exatamente, e não é bem assim. Então, a única forma de você realmente impedir um gato de sair é telando a casa. E mesmo assim, às vezes, ele ainda dá um jeito. Eu tenho um em casa que, meu Deus do céu, e foi castrado precocemente. Ele já veio do gatil castrado aos 4 meses. Antes de completar 6 meses, ele já estava castrado. Foi só descer os testículos, ele foi castrado e enviado, e mesmo assim, ele é brigão, ele vê gato no muro, ele quer sair para brigar, ele dá o jeito dele, ele rasga a tela e enlouquece. Mas o que é isso? É uma característica dele, é um animal que com a gente é extremamente carinhoso. Né? Porque cada animal tem aquele animal que é mais arisco, tem aquele animal que é mais amável, isso é da índole dele, do comportamento mesmo dele, que já vem predisposto da raça. Entendeu? Não só da raça, mas cada animal tem uma personalidade, né? Uma personalidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 5 gatos, né? Que um faleceu agora esse ano.
a gente tinha 5 gatos Maine Coon em casa. Maine né? Coon? Sim. Esses 2 que são do meu irmão e tem os meus, né? Um faleceu. Vou até tirar uma dúvida sobre Maine Coon contigo. Minha. E aí, cada um é de um jeito. Eles são animais extremamente sociáveis, extremamente carinhosos em geral. O Maine Coon é bem calmo, né? muito tranquilo. O animal, assim, é um doce. Mas cada um tem seu jeito. Eu tenho uma gata que a gente passa a mão nela, que é a Cleo, a gente vai passando a mão nela. Se tu te distrai, ela dá uma mordidinha no teu dedo. E ela Maine Coon. é por carinho. Ela não vai te machucar, ela não quer te machucar, mas ela machuca porque é um dente afiado. Vou até falar, se você que é dono de gato e não conhece a raça Maine Coon, pesquise, porque são gatos gigantes, né? Que é conhecido. O gato gigante. Ele chega a quantos quilos? Eu tinha um de 9 quilos, mas chega a mais. Tem gato que já chegou a 10, 11, 12. E tamanho? Então tem altura e como comprimento? Comprimento, eu acho que, assim, contando cauda, 80 centímetros. Aí Bem grande para gato. É um gato grande. É um gato muito grande. Tem gatil aqui ou só para fora, para comprar? Aqui em Belém eu desconheço. Tudo de fora. Os meus vieram de Santo André e de Santos. São os melhores gatilhos que tu aconselha? Para quem estiver interessado, gostar, ver? Eu recomendo o gatil Cardigans. Não sei se pode falar, pode falar, sim. Sem problema. Não, É uma pessoa que eu conheço a proprietária, né? É uma pessoa muito cuidadosa, que os animais vivem dentro da casa dela soltos, não tem baia, não tem gaiola, são animais que são de estimação, né? E são muitíssimo bem tratados e é o que eu conheço. E para quem não sabe, todo Maine Coon ele tem a marca do M os malhados. Os malhados. Eles têm um M, tipo Zorro. Ele tem aqui na testa um Mzinho perfeito, que os malhados faz isso, né? Mas os meus são brancos e pretos e o que faleceu era cinza. Só tinha essas três cores. Espero que a gente tenha contribuído com a utilidade pública de tirar esse mito e verdade de muita coisa. Agora é o seguinte, queria perguntar entrar num outro assunto que eu acho muito interessante também. Agora vamos entrar um pouquinho para cachorro, para os caninos. Me diz uma coisa, eu vou comprar um cachorro. Vou lá, gostei do filhote e tal. O que eu tenho que me preocupar? Antes de eu ir lá assinar o cheque, comprar esse animal, o senhor aconselha a pessoa a pesquisar sobre a raça? Muito. Mas não tem problema, porque às vezes eu compro um animal, aí depois o animal é bonitinho. Vou dar um exemplo do cachorro, um Shar-Pei, um Chow-Chow, que são animais, às vezes para criar em apartamento. Aí depois a pessoa vai descobrir que não era um animal de apartamento. Tá? Não é culpa do animal. Não é culpa do animal. Eu só quero entender assim, qual é o conselho que o senhor dá, entendeu? Para esse tutor que está indo em busca, principalmente do primeiro filhote. Eu fiz isso com os gatos, por exemplo. Na época que eu fui adquirir os gatos, eu tinha um ritmo de vida muito específico. Rapidinho, mas tu já era médico veterinário? Não, na época eu ainda era professor. Tá. E aí eu tava louco para adquirir um savana ou um outro gato desses híbridos de silvestres, né? Tipo um ossiquete, um gato assim. Quando eu fui pesquisar, eu vi que esses animais tinham uma carga de energia muito alta e que muitos deles precisam, por exemplo, passear para descarregar um pouco essa energia que acaba, se não, se transformando num pouco de destrutividade. Aí eu falei, não é o gato para mim, porque eu não tenho tempo para sair, para passear. Tanto que eu não fui atrás de cachorro, eu fui atrás de gato. Então, pesquisando, eu achei o Maine Coon. Eu teria tempo, já que é uma pelagem semi-longa e não longa, por exemplo, como a do Persa, eu teria um pouco mais de tempo para fazer a manutenção, uma necessidade um pouco mais baixa, né, do que a do Persa, por exemplo, que é mais ainda um gato de colo. Então, eu procurei, no final das contas, uma raça que se adaptava à minha condição de vida. A mesma coisa a pessoa tem que fazer com cachorro. Tá? As raças elas foram sendo desenvolvidas pelo homem a partir dos ancestrais silvestres, né? E não só características físicas, mas características sociais, psicológicas, comportamentais foram sendo passadas de pai para filho, para neto e assim por diante. Então, obviamente que existem muitas exceções às regras que a gente acredita. Por exemplo, eu já vi Golden agressivo. Já vi Golden Retriever agressivo mesmo. E aí foi feita uma pesquisa por trás de toda a situação e descobriu-se que havia
uma realidade de violência dentro da casa daquela pessoa, onde o animal era agredido violentamente por um membro da família. E o animal desenvolveu uma agressividade por causa disso. Uma defesa, vamos dizer Uma assim. defesa. Ele já associava que ele ia... Então virou um animal extremamente agressivo com outros animais, com as pessoas. Então, assim, obviamente, mas quando a gente adquire um animal de uma determinada raça, a gente precisa entender que esse animal vai ter características comportamentais que ele vai ter uma predisposição a ter, né? E vai ter também pode ter algumas doenças que aquela raça pode vir a desenvolver, dependendo da raça, né? O que você vai ter ali. Então, você vai ter que analisar, por exemplo, se esse animal tem uma necessidade de exercício muito grande, tem animal que tem raça que precisa, entendeu? Você vai criar, por exemplo, um border collie, que é um animal que as pessoas usam para pastoreio. Um animal que tem uma energia muito grande, que vai atrás de ovelha, tudo. E você vai criar confinado dentro de um apartamento, dentro de uma casa pequena. Você sabe que esse animal vai dar trabalho. Entendeu? É uma maldade, na verdade, né, que você faz, porque aquele animal está ali ansiando por se exercitar, por correr, por ter espaço, e você, né, e aí você às vezes não tem tempo para passear com esse animal, que é pior ainda. Então, eu te digo que, na verdade, todo animal ele precisa ter uma função, como é que eu posso dizer? Não diria um trabalho, mas uma atividade. Uma atividade, entendeu? Para gastar essa energia. Sair, passear, brincar. Você diz assim, poxa, mas o meu quintal é tão grande, eu preciso passear com o meu cachorro? Precisa. Um quintal grande é uma prisão grande, mas ainda é uma prisão. Certo? Então você precisa passear com o seu animal, ele precisa ver coisas novas, ele precisa absorver coisas novas para a saúde mental dele. Então, antes de você adquirir um animal, qualquer que seja, é melhor você analisar se você tem tempo, se você tem espaço para aquela raça em específico. Né? Por exemplo, você mora numa casa onde todo o piso é cerâmico, piso liso de cerâmica. Né? Aí você decide adquirir um cão de porte grande. Eu vou pegar um mastiff inglês, vou pegar um Rottweiler, vou pegar um dog alemão. Você, daqui a alguns anos, pode vir a ter, quase certeza, um problema sério de displasia coxofemoral, displasia de cotovelo. Porque esse piso liso traz essa tendência, e as raças grandes, pelo peso, pelo porte, são animais que, às vezes... Também o pau de exercício leva eles a ser obeso. Também, né? muitas vezes, sim. Tá? Então você acaba tendo esse problema. Então, o conselho que você dá sempre vai comprar um animal, sempre pesquisar sobre a raça e, se tiver contato, buscar informação com profissionais corretos. Sim. E, acima de tudo, hoje em dia a gente tem muita gente muito boa trabalhando na criação animal. Né? Eu tenho amigos que criam, tenho conhecidos que criam, mas a gente também tem que ver que tem criadores e criadores. Você tem que fazer uma pesquisa muito a fundo na fonte de onde você vai adquirir esse animal. Tá? Quando você adota, por exemplo, vira-lata de um abrigo, alguma coisa assim, ou de rua, ou direto da rua, você não vai ter como saber sobre o passado desse cão. Quem era o pai, quem era a mãe. E você já sabe a condição que ele estava na rua, você sabe que não vai ser, né, 100%. Com certeza vai estar com verme, vai estar com parasitas, ectoparasitas, né? Então, você já sabe isso. Quando você adquire um animal, quando você toma a decisão, e obviamente eu sou a última pessoa que vai julgar alguém que vai comprar um animal, até porque todos os meus animais foram comprados, então não vou fazer esse julgamento. Mas você tem que fazer uma pesquisa, você tem que conversar muito com a pessoa que cria, você tem que conhecer o local, ver em que condições esses animais são criados, porque a gente não pode dar dinheiro para pessoas que fazem um trabalho ruim e trazem um mau nome para a criação. Né? Porque tem gente que infelizmente trata animal como objeto, como para comércio. Então são animais que são criados em gaiolas, em condições... são aquelas chamadas fazendas de filhotes, né? Que a pessoa cria 10 raças diferentes e não tem cuidado. Eu tenho alguns conhecidos, geralmente, às vezes, que é médico veterinário,
e é dono de canil. E a gente vê que tem uma diferença na alimentação, tem diferença no tratamento. Ele se der um problema de carrapato, ele leva o melhor medicamento, até porque vai ser comercial? Sim. Vai ser comercial. Só que ele tem uma prevenção. Eu acho que quando, pelo menos esses colegas que eu conheço, eu vejo um resultado muito melhor até no final, na hora que você entrega esse filhote para esse comprador. Com certeza. Tá? Então, vamos começar aqui. Agora eu quero falar de uma novidade, doutor. Essa novidade está bombando aqui em Belém e em algumas cidades do interior. Nós temos um banho agora que acelera o tratamento quando é colocado medicação e ele trata também diretamente durante o banho, certo? Que é a cromoterapia, uma palavra meia complicada de até de se falar. Então, quando fala de cromoterapia, essa realidade, ela já é de muito tempo, mas aqui em Belém já tem um tempinho, mas nem todas as clínicas adotam esse trabalho. Tá? O que o senhor tem a somar, já que o senhor tem um conhecimento bem específico da cromoterapia, o que o senhor tem a falar para os tutores que estão ouvindo, se realmente eles têm que procurar em que momento a cromoterapia? Cromoterapia, ozonioterapia, tanto para tratamento de saúde quanto estético, né? A gente, na verdade, hoje tem uma gama muito grande de possibilidades que a gente está trazendo para os animais em geral. Né? Os colegas estão se especializando, as clínicas estão buscando alternativas e tratamentos melhores. Então, quando você quer o melhor para o seu pet, é sempre bom você conversar, procurar orientação de veterinário, ou, se você está indo para o lado da estética, de um profissional da estética animal, para que você tenha sempre o melhor. Né? Muitas vezes as pessoas acham que o gasto com esses tratamentos e com esses produtos diferenciados é jogar dinheiro fora, e muito pelo contrário. Quando você pensa na saúde do animal a longo prazo e nos benefícios que você vai ter, você na verdade está economizando dinheiro. Porque quando você busca trazer uma qualidade de vida maior para aquele animal, lá na frente você não vai estar gastando com tratamentos emergenciais, com questões que na verdade seriam muito mais custosas. Então a prevenção e o tratamento a curto prazo vão te beneficiar muito mais a longo prazo. Então quando a gente busca essas novidades, a gente na verdade está enriquecendo a saúde do animal e protegendo também a nossa economia, né? Também a longo prazo. Então, deixa eu, para continuar no assunto aqui, eu até falar que dá um bom corte isso aqui. Ó. Então, a cromoterapia, a ozonioterapia é só por medida profilática ou ela atende... Tem tratamento também. Ela faz tratamento mesmo de patologia. De patologia, sim. Tá? Então, vamos lá. Me resuma assim, que a gente vai trazer o senhor de novo aqui com uma outra galera que só fala sobre isso, mas eu queria que você desse uma resumida, até para deixar um gostinho de quero mais, certo? Quais são os tratamentos específicos que o dono já consegue ver já no segundo, terceiro banho, junto com o ozônio e a cromoterapia? A gente tem uma melhoria significativa no sistema imunológico aí, a longo prazo. Eu tenho em alguns pacientes uma melhora enorme no próprio humor do animal. Um animal que às vezes está muito com energia muito baixa, muito down mesmo, até pela doença que ele tem. E aí você vê uma outra fisionomia, um outro comportamento. A gente tem uma aceleração de cicatrização, especialmente para a questão de pele, que eu acho que é fantástico. Tá? E quando a gente busca esses tratamentos alternativos, a gente consegue aliar, mas também diminuir o uso de alguns medicamentos que, às vezes, juntamente com os benefícios que eles também trazem alguns malefícios. O medicamento mesmo industrializado, né? Muitas vezes o uso contínuo, por exemplo, tem gente que para problema de pele exagera no uso de corticoides, né? E aí esses corticoides trazem a longo prazo uma carga de problemas de saúde muito grande para o animal, né? Para o animal, entendeu? Então a gente precisa buscar alternativas justamente por isso, porque a gente não pode também... Eu conheço um caso de um Akita, que o médico veterinário, isso foi um caso de São Paulo, eu conversei com essa tutora porque eu vi a postagem dela na internet e eu fui como tutor de Akita também, que sou, conversar com ela sobre isso. E o animal tomou 8 anos, diariamente, corticoide. Você tem noção do que é isso? Nem o ser humano, acho que... 8 anos, né?
Caiu todos os pelos do animal, dos pelos do animal, a pele do animal ficou horrível, flácida. Foi uma violência médica que esse animal sofreu, né? Então, tudo isso porque o Akita tem uma característica da raça que geralmente, quando você faz um exame de sangue, ele aparece como se tivesse uma quantidade baixa de plaquetas e de células vermelhas no sangue. Então as pessoas sempre acham que eles estão em quadro de anemia. E na verdade não é bem assim. Resistência baixa, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Só que é uma característica da raça. O animal não está doente. Entendeu? Então isso inclusive é uma tecla que eu bato muito com os colegas. Porque eu mesmo já levei meu animal, que eu não atendo meus animais, tá? Eu sempre, é uma questão, vamos dizer assim, emocional. Meus animais são tratados pelos meus amigos, não por mim. Eu sou pai. Tá? Você vai para o tutor. Exatamente. Então, que eu converso muito com os colegas, porque eles vão e pedem o hemograma. Olha, teu cachorro tá com erliquiose, tá com babesiose, tá com doença do carrapato. Eu digo, não, colega, isso não é uma anemia real, isso é uma característica da raça, a gente tem que conversar. Aí eu acabo tendo que mandar 500 artigos para a pessoa ler, né? Que aí, no caso, conversando de colega para colega, é mais fácil de explicar isso em termos científicos, né? Então, são coisas que a gente precisa ter esse conhecimento. Então, quando a gente busca essas alternativas, por exemplo, a ozonioterapia é excelente para melhorar esse quadro. Ela ajuda a melhorar a viscosidade do sangue, ajuda a melhorar a produção de plaquetas, ajuda a melhorar a produção de hemácias. Ele catalisa, na verdade. Exatamente. Ele é um catalisador, né? E sempre eu falo que é uma terapia que catalisa, acelera o processo de cura de alguma patologia que esse animal tem. Ele ativa fatores no próprio corpo e induz o próprio corpo a progredir, a desenvolver o tratamento. Né? Porque tem muita gente que pensa assim, só vai tratar a doença com remédio. E não é assim. Não é bem assim, exatamente. Se eu pegar no caso do ser humano, por exemplo, a fisioterapia. Tá? Você trata de doença que às vezes o medicamento não ia tratar. Você alivia a dor sem tomar, às vezes, um remédio para dor. Assim acontece com o animal também. Né? Com esses atendimentos, como é que eu posso falar? Esse tipo de... Quando o médico prescreve, vai ajudar ainda mais, para você tirar essa carga de medicamento daquele animal e vai ter um resultado melhor. Então, é super indicado, o senhor indica a cromoterapia para quem não conhece procurar saber mais. Com certeza. Agora tem que saber aplicar, né? Sim, tem que procurar um profissional capacitado. Cromoterapia, ozonioterapia, acupuntura, laser terapia, tudo. Você precisa procurar alguém capacitado. Tá? Então, quando você decide colocar na sua loja, por exemplo, eu tenho um pet shop, fui lá numa feira, comprei todo o equipamento, eu também tenho que dar orientação para aquele profissional que vai atender os meus tutores. Até para você saber onde você vai usar, em que ambiente. Porque não é para tudo e de toda e qualquer forma que você vai usar. Entendeu? Então, tem formas, doses, níveis, tudo que você tem que ver para aquele animal, em que momento vai entrar, né? Como prosseguir, como iniciar e prosseguir e finalizar um tratamento. O que formas de aplicação eu vou fazer dentro daquele quadro. Tudo isso a pessoa que está aplicando precisa saber. Então não é de qualquer jeito, né? Então é preciso... Mas a gente caminha cada vez mais para isso, né? Os colegas aí estão cada vez mais se especializando, crescendo. O problema às vezes, por isso que nós estamos trazendo aqui no Lat Show esse tipo de profissionais, para mim, para mostrar que às vezes a pessoa fala assim, o cara trabalha no banho e tosa. Vou dar um exemplo aqui, num tosador do banhista. Ele trabalha de segunda a sábado. Ele não tem tempo, vamos dizer assim, de procurar, e às vezes ele nem sabe se está tendo esse curso aqui. E ele não sabe a duração de um curso, por exemplo, de aplicar a cromoterapia e a ozônio. Entendeu? Então, o senhor, eu quero... Estou batendo bem nessa tecla aqui, porque é um negócio que vem muito perguntar, principalmente dentro do espaço da estética. Entendeu? Tem cursos hoje aqui em Belém, como é que funciona? Quanto tempo é esse curso? Porque às vezes até o proprietário de uma loja, ele tem interesse que o seu profissional se capacite. Aqui em Belém ainda não houve, pelo menos assim, dentro daquilo que eu conheço, tá? Eu fiz meus cursos online e fora de Belém, tá? Em São Paulo. Então, mas assim, já existem cursos online que são muito bons, que te ensinam muita coisa. Então você consegue buscar uma capacitação com uma formação EAD, por exemplo, né?
Então, de ensino à distância. É possível. Existem cursos híbridos, em que você faz uma parte do curso online e outra parte presencial. Você vai uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, até o local, quando você tem um curso de longa duração. Você vai estudar diretamente com o seu celular, em qualquer canto que você está. Na hora do almoço, por exemplo, você está ali aprendendo. Né? São videoaulas. São videoaulas, você tem que investir também. Exatamente. Tem que investir. Isso aí é essencial para qualquer profissional. Qualquer profissional. Se ele parou, não investiu, o concorrente vem e atropela ele. Exatamente. Então, concluída aqui a parte de ozonoterapia e cromo, mas nós vamos trazer no futuro ainda mais, junto com o doutor, mais profissionais aqui para falar justamente disso, de tratamentos que são parceiro no tratamento de medicação para os animais. Tá? Eu estou o seguinte, hoje eu vou dar uma quebradinha aqui. O que o senhor está achando dessa realidade do programa? O que o senhor espera da onde o Lat Show pode chegar? Eu adorei. Eu acho que a gente precisa... A informação ela é um presente e uma arma, né? A gente precisa ter a informação para poder fazer as coisas da maneira correta. Especialmente quando a gente trata de vidas, né? Vidas que não podem cuidar de si próprias. Quando a gente está cuidando de outras vidas, de animais. E muitas vezes as pessoas, não por maldade, mas por ignorância, acabam fazendo coisas completamente erradas, né? E sem saber, por falta de conhecimento, acabam prejudicando o animal. Eu já vi, por exemplo, não agora, que está mais assim, mas lá no passado eu vi, a pessoa jogava creolina no cachorro para matar sarna, entendeu? Mata o cachorro. Né? Olha o queimado, entendeu? Então, já ouvi essa é a função do programa. Já ouvi usar a folha de mamoeiro para tratar sarna. Nossa, cada coisa que a gente escuta, já tem muito aquela história do... Tem gente que dá leite para gato e acha que porque vê na televisão, nos filmes, o gatinho tá bebendo leite no pires e acha que é saudável. E não é bem assim, né? Na verdade, é o único mamífero que depois de adulto bebe leite somos nós. Exatamente. Que nós por sabemos, uma escolha nossa, né? Uma escolha nossa, e nós sabemos que, para quem tem um pouco de conhecimento técnico, sabe que não é legal. Pois é. Né? Então, tá aí. Mas inclusive, tem gatos que são... Especialmente dentre os machos, tem gatos que, ao chegar na fase adulta, eles se tornam alérgicos à lactose, tá? É mesmo? Então não é legal dar leite, especialmente leite de vaca e quando você... Olha, tem muitos casos assim, a pessoa pega, alguém abandona uma ninhada de filhotes numa esquina, a pessoa pega e às vezes são gatinhos que ainda não estão comendo alimento sólido. Já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com várias pessoas de pegar animais assim para alimentar. Então a primeira coisa que a pessoa faz agora, o que é que eu faço? Eu dou leite. Né? Então, a primeira coisa a fazer é descartar 100% o leite de vaca integral. Tá? Ele tem um teor de gordura muito alto e com certeza vai dar diarreia nesses animais, nesses filhotes de gato. Porque estão com fome e vão comer. Isso, com certeza. Né? Não tem... Agora, então o que a gente geralmente recomenda? Ou a pessoa comprar no pet shop o leite adequado, né, para fazer o leite feito para pet, né, que eu não vou falar marcas aqui, mas são várias marcas, o de desmame, né, que a gente pode fornecer para esses animais, ou se tiver que dar leite de vaca, usar o desnatado, e mesmo assim com muita cautela. O ideal mesmo é adquirir o leite industrializado voltado para pet. Tem muita gente que dá chocolate para cachorro. Que é um veneno. Comida temperada. As pessoas não sabem, por exemplo, que tipo, você pega um bife, aí você, obviamente, você quer comer uma comida gostosa, você, ser humano, aí você vai temperar com cebola, com alho, né? E as pessoas pegam esse mesmo bife com cebola, alho e dão pro cachorro. É terrível, é tóxico. Então, ele vai comer. Claro, né? Ele vai ali, ele vai ao olfato dele ali. Salzinho, né? Então... a gente tem muito problema com isso, muito. Tem gente que é difícil para lidar com isso. Olha, eu tenho a minha avó, vó, né? Que eu chego na casa dela desse jeitinho, ela diz que eu tô desnutrido. Entendeu? Então, eu tive que levar o cachorro dela várias vezes para ser internado, porque ela roubava a melhor parte do frango, a melhor parte
do bife para dar para o cachorro e às vezes alguém que estava preparando já tinha temperado aquela carne, né? A cebola e o alho, elas podem causar a médio e longo prazo uma anemia muito grave. Aconteceu, eu não sabia na época também, eu perdi um cão tem bastante tempo, não trabalhava na área, não tinha contato, não tinha essas redes sociais como tem hoje. Eu perdi um fila com torção estomacal porque eu dava fubá para ele. A torção estomacal, intestinal, gástrica, né? Ela é bem... Ela não é tão incomum em raças grandes. É outro ponto em que você tem que observar bastante com relação a raças grandes. A gente fazia isso, não é nem por maldade, é por falta de Sim. conhecimento. Sim. Entendeu? Não tinha, como tem hoje, a informação mais presente, né? Daí a vontade de criar o programa, daí vem a vontade de informar aquele que está lá do outro lado. Que às vezes é uma coisa tão simples para a gente, mas para eles é muito complicada. Entendeu? Não sabe. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, olha, muitas pessoas não sabem. Meu cachorro está com carrapato. Carrapato também tem tipos de carrapato. Eles acham que a doença do carrapato só pega no cachorro e no gato. Que por contrário, nós sabemos... Vou trazer aqui um outro médico para estar falando de zoonose nesse caso aqui. Nós sabemos que nós temos doença de Lyme, que é uma doença cardíaca do ser humano, que é causada pelo carrapato estrela, se não me engano, o nome dele mais popular, entendeu? Que às vezes você andando no mato, o carrapato pegou em você, você pode ter... A própria babésia, erliquiose, também tem. Então, a gente, por isso que fala, viu o carrapato no animal? Procure profissional. Fora, assim, né, os cuidados que as pessoas têm que ter quando lidam com isso, né? Não só a presença do ectoparasita, mas de endoparasitas e vírus, por exemplo, numa residência. Quando você tem um animal que adoece, olha, conheço um caso de uma pessoa que por pura teimosia, porque ela foi orientada, ela perdeu 4 cães em 2 anos. Tá? O primeiro animal que adquiriu foi para casa dela, adquiriu sinomose, tá? O cachorro faleceu e ela foi alertada, você precisa fazer vazio sanitário, você precisa deixar a sua casa ali livre de animais durante um bom tempo, porque o vírus fica no ambiente. E a pessoa não obedeceu isso. E foi cachorro atrás de cachorro adquirindo a doença, porque o vírus fica no ambiente durante um tempo. Né? Parvovirose é um vírus também que permanece muito tempo no ambiente. E às vezes, eu passei uma água sanitária, às vezes não é suficiente. Então, é preciso, por exemplo, fazer vazio sanitário. E as pessoas, por ignorância ou por teimosia, como foi o caso, né? Elas não obedecem isso e acabam perdendo animal atrás de animal. Por que meu cachorro está doente? É o olho da vizinha. Não, é você que não está obedecendo o vazio sanitário, né? Então, talvez a pessoa não tenha cuidado nem com o próprio tutor, consigo, né? Então, eu acho que quando você parte para comprar, ter um outro pet, trazer um animal para sua casa, tem muita responsabilidade. Tem deveres e obrigações, entendeu? Então, aquilo que eu estava falando... A finalidade do programa é essa, é mostrar, é trazer, é mostrar bem claro, bem aberto que a medicina veterinária não é uma coisa distante de todo mundo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente não sabe. Para eu comer uma carne, eu preciso... Quem é que vai lá fiscalizar essa carne? Médico veterinário. Para mim, tomar um leite, quem é que vai lá fiscalizar? Médico veterinário. Supermercado não tem que ter médico veterinário? Tem. Então, pessoal, acho que vocês só cuidam de cachorro e de gato. Né? Não tem, logicamente, existe tudo que é de origem animal passa por esse profissional. Exatamente. Entendeu? Peixe, tudo que vem de origem animal passa por um especialista, por um médico veterinário que vai lá, ele que vai dizer se aquela carne tem uma produção duvidosa ou não. Então é isso que as pessoas não entendem. Então é isso que eu quero trazer, essa que é a finalidade desse programa. Tá? E trazer também muitos outros profissionais também. Vou chegar aqui em alguns bate-papos. Isso aqui é o 01 que está nascendo, né? Então, acredito que vamos chegar aí a milhares de programas. A gente não sabe, a internet, a gente não sabe onde é. Onde vai parar, né? O muro, né? Onde esse muro pode chegar. Então, essa que é a grande questão, é desmistificar, entendeu? Eu vou trazer profissionais de várias áreas, entendeu? Então, nesse segmento de hoje, por exemplo, foi mitos e verdade, falamos um pouquinho de doenças de raça, abordamos aqui a questão do parasita e falamos da cromoterapia. Né? Então, eu queria aqui, para a gente dar já uma concluída no bate-papo, queria bem à vontade, assim, que o senhor desse uma resumida
tá? Do que o senhor acha que hoje é a medicina veterinária, não só para o tutor, como para os animais. A medicina veterinária ela é uma área profissional de suma importância para a saúde humana, na verdade. A gente às vezes não consegue ter essa noção quando a gente tá de fora, mas o quanto a medicina veterinária é importante para a saúde humana, né? A gente, inclusive o Conselho Federal, alguns anos atrás, trouxe esse slogan, né? Cuidar do animal para beneficiar a saúde do homem, em primeiro lugar. Então, o médico veterinário hoje está inserido no SUS, na saúde pública. Sim, por causa disso, né? Pode fazer parte das equipes. O programa de residência que a gente tem é um programa vinculado ao SUS, né? Vou te dar um exemplo disso. Onde eu estava inserido, eu fiz a minha residência dentro do projeto Carroceiro, né? E através, por exemplo, do trabalho do projeto Carroceiro, cuidando desses animais de carroça, a gente está lidando diretamente com uma grande parcela da população que vive abaixo da linha da pobreza, por exemplo. E, querendo ou não, apesar de eu ser contra a tração animal, a gente entende que até aquele momento, aquelas pessoas dependem disso por não ter alternativa, até o presente momento, do que fazer. Né? Então, querendo ou não, a gente também ali, tratando desses animais, a gente garante que essas pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida, também trazendo a qualidade de vida para o cavalo, né? Orientar, né, sobre zoonoses, a gente conversa, a gente explica, orienta. Então é muito amplo, né? É muito amplo. São, por exemplo, os profissionais do centro de zoonoses que cuidam de casos de raiva, quando começam a surgir, né? A gente teve recentemente aqui um animal que foi encontrado em Belém, dentro da cidade com Foi o morcego, não foi? Né? Foi no bairro do Marco. Então, se eu não me engano. Então, assim, fora diversas outras doenças que a gente tem, que são zoonoses, que podem atrapalhar, né, a vida do homem. E não só isso, como você mesmo falou, por exemplo, tudo que é de origem animal para chegar na mesa do consumidor precisa de um médico veterinário avaliando a qualidade, se está tudo dentro dos conformes. Certificando, na verdade. Exatamente. Certificando aquele alimento, se está bom para o consumo ou não. Exatamente. Né? É tanto que é um trabalho dos fiscais, eles fazem muito, sempre com a presença da Polícia Militar do lado, porque até são ameaçados. Já ouvi alguns casos bem complicados. Eu tenho uns amigos aí também que falam assim, que a gente vai lá e tem que pegar uma carga, 100 quilos de carne para consumo humano, e dizer que tem brucelose lá, por exemplo, que tem que eliminar a carne. Complicado. É complicado, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado até com o que nós comemos, imagina com os nossos pets. Se a gente sabe ler, escrever, a gente se informa, a gente tem isso, então os bichinhos, a gente precisa fazer isso por eles também, entendeu? Então, doutor, eu vou dar minhas considerações finais aqui, falando o seguinte, mais uma vez eu falo, o Lat Show está sendo criado justamente para fazer isso aqui, trazer você, médico veterinário, você, biólogo, você da área do direito, o direito da vida. Nós sabemos que hoje um casal se separa, com quem fica o filhote? Nós sabemos que tem, a legislação já está bem, mudou bastante. Como diz a música, né? Se eu vou levar o meu violão, né? E o nosso cachorro, não é isso? O cachorro, já foi parar deixa até a na casa, música deixa aí. Tudo, mas o cachorro dele quer levar. Exatamente. Só que existe leis, existe direito disso aí. Então, a finalidade do programa é essa, é trazer esse tipo de profissionais para levar para você, que está ali do outro lado da telinha, essa informação. Agora é o seguinte, convido vocês também para se inscrever no nosso canal, no Instagram, que é LatShow com 2T, certo? Chegando lá, você vai seguir e você vai participar do programa. Como? Vamos supor, Davi, eu quero saber mais, o meu cachorro está com um comportamento estranho. O meu cachorro está caindo pelo excessivo, o meu cachorro está fazendo coisas que não eram normais. Você manda a pergunta, o pessoal aqui, nós do Lat Show, vamos atrás do profissional e trazer ele aqui para entrevistar, para passar essa informação para quem está do outro lado. Então, olha que bacana. Hoje é mais uma ferramenta que você em casa pode ir lá no nosso Instagram, se inscrever e fazer a pergunta. De repente, lá vai chamar o doutor de novo aqui para ele responder uma pergunta que está ali, está muito pertinente lá nas nossas redes sociais, entendeu? Então, agradeço a todos. Esse é o nosso primeiro programa que muitos vão vir. Vou deixar agora o doutor fazer as suas considerações finais. Então... Bom,
como a gente está falando aqui sobre mitos, verdades, né, tudo, sempre procure a ajuda de um profissional, sempre busque uma orientação de alguém que entende do assunto antes de adquirir um animal, antes de tomar qualquer decisão. Tá? E lembre sempre que não existe consulta pelo celular. A gente está aqui, por exemplo, dando uma orientação, né, tirando dúvidas, mas quando o seu animalzinho tiver com algum problema, leve ao médico veterinário para realizar exames, para verificar como é que está a saúde e faça isso, na verdade, regularmente. Procure o médico veterinário 2, 3 vezes por ano para fazer exames de rotina, manter vacinação, vermifugação, tudo em dia, tudo bonitinho, que você vai ter seu animal saudável por muito tempo. Tá? E sempre, sempre, sempre busque se informar para você não cometer erros aí na criação do seu animal. Então, gente, muito obrigado. Mais um por hoje. Vem pro Lat Show.